Olá, estamos aqui no CID, eu sou Silvia Sá e agora vamos conversar um pouquinho com Daniele Vanderlei, que trouxe uma palestra sobre a intervenção precoce, né? A estimulação ali dos bebês, né? Exato. E Daniele, assim, a primeira pergunta, né, qual é o sinal de alerta principal que os pais devem observar e chegar numa psicóloga, numa neuropsicóloga com essa criança? Bom, no bebê, no primeiro ano de vida, a gente tem sempre uma dificuldade no processo sociocomunicativo, mas também muito frequentemente na questão sensório-motora. Mas eu acho muito importante a gente salientar que com o bebê a gente não pode vir com a ideia preconcebida só de autismo, porque a gente tem que pensar que as alterações do desenvolvimento podem ter desfechos variados, né? Então o que precisa é identificar a dificuldade inicial na parte sociocomunicativa, né? Em geral, a criança vai ter uma dificuldade de sustentar o olhar. Não é que ela não olhe, se você entra numa fala mais, né, estimulante, numa música, ela pode olhar. A questão é que ela não toma iniciativa, não chama atenção sobre ela, né? Ou então esse olhar é muito fugidio, ele fixa e logo vira, né? Então essas alterações na parte comunicativa, e aí depois quando vai crescendo, você vai ver, às vezes é uma criança mais séria, às vezes é uma criança que tem uma pobreza na mímica facial, né? Ela vai começar a ter também uma dificuldade na imitação, o gestual vai ter muita dificuldade de se organizar, a atenção compartilhada, né? Que é olhar para onde o adulto está olhando e olhar de volta, é fazer essa triangulação, olha para o objeto, olha para a pessoa, olha para o objeto, né? Compartilhar a emoção, o gesto do apontar também, né? É difícil. Agora, o que a gente tem percebido muito é essa questão sensório-motora como fazendo uma importância muito grande na condição de comunicar. Então, se o bebê não consegue sustentar bem a cabeça, ele não consegue organizar bem o olhar, né? Então, a gente tem trabalhado muito com essa perspectiva da sensório-motricidade, até da osteopatia também, porque às vezes eles organizam um pouco melhor algumas compressões, reduzem tensões, isso facilita a organização sensório-motora. A gente trabalha sempre com físio ou TO também, para trazer as bases e os apoios. Uma criança bem apoiada, a cabeça, o tronco, o rolamento de quadril, ela organiza melhor o olhar, né? E todo esse trabalho que precisa ser pensado e visto de forma transdisciplinar, né? A gente tem visto nos últimos congressos que essa questão sensório-motor é tão importante, Importantíssima, que prevê que vai entrar até no próximo DSM, né? E com verdade já está, né? né? A questão sensorial, Porque as questões sensoriais já estão no DSM-5. A questão motor. A motora, a motora vai no próximo. Motora. E como que a gente lida com aquele tal, cada criança tem seu tempo? Espera que antes de casar ela faz. Olha, tem uma questão que é muito importante, que é a qualidade da aquisição. Para a qualidade não tem tempo, entende? Se a criança está no momento que ela precisa organizar o rolar, e ela fica estatalada no chão e não organiza o rolar, isso é um atraso, mas isso também é uma dificuldade na qualidade desse movimento, dela vencer a gravidade, dela organizar a linha média, né? Então, por exemplo, o engatinhar, muitas vezes a gente recebe do pediatra essa história, não precisa engatinhar não, se ele já está querendo andar, deixa ele andar. Só que a qualidade de uma criança que anda sem engatinhar é diferente, né? O engatinhar é super importante para várias aquisições. Então, existe muito essa coisa da aquisição pela aquisição, sem pensar na qualidade. O sentar, por exemplo. Então, o que a gente preconiza é que a criança seja capaz de sentar por ela própria. Como assim? Ele primeiro organiza, né, o rolar, depois ele se põe de 4, depois ele se balança e ele mesmo se vira e se senta. Quando ele é capaz de se sentar sozinho, por ele próprio, aí sim você tem um sentar de boa qualidade, né? Então, se você tem um bebê, como a gente vê, que tem tudo antecipado e tem tudo de má qualidade, é o inverso do que você está dizendo. Também precisa de intervenção. E se você tem atrasos e que estão falando que uma avaliação, não custa nada você fazer uma avaliação
Custa sim, né? Mas o no custo sentido- de não fazer a intervenção e ser algo. O custo-benefício é maior, porque você consegue interferir ali onde a coisa não está bem estruturada e aonde pode se reorganizar. No autismo especificamente, você tem um efeito cascata. Se uma coisa não está bem organizada, ela vai incidir sobre as outras, né? Então, se você tem uma condição de entrar mais cedo, organizando o suporte, aí tem um olhar, vai ter imitação, né? Se você consegue entrar na sensório e motricidade, organiza a linha média, organiza os movimentos, a imitação, a sincronia, a gestualidade, você já tem uma interação de boa qualidade. Você já está entrando numa reorganização dos processos que, se não houver intervenção, eles vão ficar cada vez mais difíceis, uns ligados ao outro. Então, ao contrário, se uma criança não olha, ela não vai conseguir imitar, ela às vezes não olha nem o movimento da boca, então o atraso também do balbucio, né? Se uma criança tem uma desorganização motora, ela não consegue fazer linha média, não consegue fazer a organização da bilateralidade, ela vai ter dificuldades psicomotoras, ela vai dificultar muito a brincadeira coletiva. Tudo que estava falando, uma criança para brincar com outra, organizando o mesmo objeto, ações diferentes com crianças diferentes, ela não consegue fazer. Então ela fica sozinha, excluída, ou desiste, se sente, como ele estava falando ali o colega, as crianças mais inteligentes, né, e que percebem a sua dificuldade psicomotora ou sensório-motora, ela vai ficar muito impactada, né, com aquilo que ela não consegue. Então é um trabalho grande. Agora é muito importante que a gente não fique só com essa história de que tudo é autismo, como se só autismo pudesse ser tratado, né? Não é. Os bebês têm dificuldades e elas, quando acontecem, precisam ser trabalhadas pelos profissionais a que corresponde aquela alteração. Independente do diagnóstico. O diagnóstico é futuro, ninguém sabe qual é o diagnóstico que a criança vai ter. Às vezes, assim, quando você dá ali um apoio, um suporte, aquele bebê vai Exatamente. Exatamente. E às vezes não é nada grave. Às vezes é uma situação circunstancial, como a gente também atende na clínica social. Aí a criança está muito mal organizada no ponto de vista motor, aí você vai ver que a família não botou no chão, que a criança fica na tela, que a mãe está com uma depressão. Você organiza um pouco algumas coisas e em um mês a criança organiza a motricidade dela. Entende? Às vezes o medo de ter um diagnóstico de autismo é tão grande que a mãe perde a oportunidade de ir atrás e conseguir resolver uma coisa que era mais tranquila, né? Mas o contrário também acontece. Querer muito um diagnóstico já de autismo, porque de certa forma facilita muitas coisas, inclusive dá acesso ao tratamento. E a minha luta é essa, todo bebê tem que ter acesso ao tratamento, não é só uma criança que tem um risco para autismo. E aí você vai também suscitando, né, buscando esse diagnóstico como forma de obter tratamento, e isso dá uma impressão de que tem muito mais autista do que de fato tem, né? Tem muito diagnóstico equivocado. E às vezes a gente escuta, não é raro, né? Diga que tem autismo porque aí agiliza, né? O processo. Os neurologistas vivem essa situação no serviço público. Se eles não botarem risco para autismo, eles não conseguem. Então, isso não é só no serviço público. Então, isso é muito complicado, porque a gente tem a gente está pintando ali um quadro que não é real também. A gente está criando mais diagnóstico do que de fato existe, e a gente só está dando acesso a tratamento se for risco de autismo. Isso é uma faca de dois gumes, né? Outra coisa que eu percebo, Daniele, é que normalmente quando essa família chega com esse bebê que já não é um bebê, né, é ali já 2, 3 aninhos, é a questão da fala, né? Atrasou a fala, aí eu vou procurar ajuda. A fala como essa questão aí do social, da relação. Mas às vezes já vem lá de trás, né? De não susteitar esse olhar. Não susteitar o olhar. Outra coisa que aparece muito é um bebê silencioso. Um bebê ou silencioso ou que só faz gritinhos. Isso tem alguma dificuldade. Um bebê que atrasa o balbucio. Hoje em dia a gente só espera, a janela é até 10 meses para o balbucio.
Depois de 10 meses já é um alerta. Não é alerta para autismo, é alerta para questões de desenvolvimento que podem envolver a linguagem. Se vai ser autismo ou não, não sabemos, mas já tem uma janela, já existe uma situação que a gente sabe que a criança que balbucia depois de 10 meses, ela tem mais chance de ter atraso de linguagem ou ter problemas de linguagem, entendeu? Então não precisa esperar, como na minha época, as crianças tinham até 3 anos para falar, não, até 3 anos a gente espera para mandar para o especialista. Hoje em dia não é mais assim. Verdade. Né? Que bom, né? E outra coisa também que a gente percebe, né, enquanto família, mães, é que as famílias querem um resultado, querem ali, né, quanto tempo, né, e às vezes não consegue também se implicar nesse processo. E eu achei perfeito quando você trouxe, né, que a gente precisa trazer essa mãe junto para essa estimulação, para mostrar como é que faz, né? Porque também na pressa tem muita mídia hoje, né, envolvida, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com tudo isso também. É meio preocupante, muito alarde em torno da intervenção precoce do autismo e das técnicas e terapias mais, digamos assim, mais intensivas. Intensiva e invasiva, né? Que tá ali. E a família às vezes está de fora, né? Então, e aí o terapeuta está respondendo, mas em casa a família não está vendo, né? Não está vendo realmente essa evolução, né? Muitas vezes porque a família às vezes não até conhece. tem um profissional em casa trabalhando com a criança, estimulando a criança, e a família está o tempo todo excluída desse processo, né? Porque tem alguém que está estimulando o meu filho, tem alguém que sabe sobre o que o meu filho tem, sobre a patologia, que sabe mais do que eu, que vai fazer melhor do que eu, e que eu não estou precisando estar ali incluída porque eu não sei fazer. Então dá uma sensação de que a criança, os pais não sabem tá jogada, o que né? fazer com ela, né? Tá jogada. Enquanto na verdade você tem que estar junto dos pais para descobrirmos juntos as fragilidades e as potencialidades, as portas de entrada, o que dá certo e o que não dá, porque também o terapeuta pena. Ele vai para um lado, não é por aqui, aí ele aprende que não é por aqui, ele vai por outro, e a família estando ali está vendo também que o terapeuta está tentando. Porque o terapeuta, ele tem a sua área de especialização, mas só o pai é especialista na sua própria criança. Então, acho que essa parceria com os terapeutas funciona de duas mãos, né? Ele ensinar para o terapeuta, olha, isso no meu filho não é bem assim. Mas, e ter também o aprendizado, falar, olha, quando você for estimular seu filho para tal coisa, assim, faz assim, assim, assado. E aí a gente consegue potencializar essa terapia em casa também. E às vezes não é nem pela via da orientação, às vezes é pela via do fazer junto e aprender junto, né? Essa semana eu estava com a criança que eu até falei, eu acho que falei ali, né? Ela chegou, ela foi botar o pezinho num tapete, no outro tapete, pegava todos os objetos, põe na boca. Então, assim, essa criança, ela tá com muita busca, né, sensorial. Ela precisa organizar isso. A gente vai ter muito pouca chance de conectar o visual e falar e ela engajar. Tanto o terapeuta quanto a mãe. Então é muito importante a mãe perceber isso. Que não é um problema dela, que não é uma dificuldade dela, mas que aquela criança naquele momento tem um entrave, tem uma dificuldade que precisa de apoios para ele vencer aquilo ali, para ele conseguir engajar a comunicação. Por outro lado, se a gente faz uma coisa, pega um objeto que a criança olha e brinca junto, se a gente pega uma música e ela gosta, isso acontece, a família já vai fazendo junto mais vezes em casa. Por outro lado, a gente diz, como foi o fim de semana? Ele fez isso e adorou. A gente vai desenhar com aquele tema, ou a gente vai pegar a musiquinha, qual a música que ele gosta? É essa, então é essa que ele vai brincar mais. E qual é o brinquedo preferido? É esse. Então é uma coisa que vai sendo construída com ajuda, né? Porque a família é que sabe o que é que tem sentido, o que é que dá prazer, o que é que a criança dá conta. Quer ver uma coisa? Os pais se adaptam ao autismo do filho e a criança fica dependente de alguma forma de que esse amparo que serve para reduzir o excesso, né? Então a criança não gosta muito de barulho,
a família já começa a ter mais cuidado, ele não bota a criança para ir no aniversário muito cedo, muito tarde, chega mais cedo, faz uma série de adaptações. Essas adaptações permitem, num primeiro momento, que a criança diminua o nível de tensão. Mas não são sustentáveis. Mas depois ela vai... Precisa tirar aos poucos. Depois ela vai limitando. Então adaptar um pouco, mas não tanto. Proteger um pouco, mas não evitar totalmente, né? Então um equilíbrio muito difícil de se encontrar, né? Limite é outro problema. Não vou dar limite, não vou dar não, porque ele não entende, não me obedece, né? Como é que você vai criar uma criança também sem dar um limite, sem dizer o que pode e o que não pode? É mais difícil dar limite para uma criança autista? Vai dizer 1000 vezes, mas uma hora extremamente difícil, porque é extremamente difícil para um pai, para uma mãe, lidar com a desregulação emocional, né? Com aquela birra no meio do público ou em casa, para toda a situação, para tomar banho, para comer, para levantar, para desligar a televisão. É muito desgastante. Então os pais precisam de suporte para enfrentar cada uma dessas coisas. E é aí que a gente entra, justamente no suporte aos pais. E a gente está vendo cada vez mais estudos que falam da saúde mental dos pais de crianças atípicas, né? Você encontra isso bastante? Olha, eu vejo o seguinte. Primeiro tem um estudo que diz que os pais de crianças autistas são os que mais têm depressão, né? Do que os outros com outras deficiências. Né? Assim, qualquer momento pode ter uma desorganização. Tem uma intensidade muito grande no efeito, né? E tem um estudo que diz que os pais modificam o modo de lidar com a criança, que é aquela estimulação AP mais intensa, desde bebê. Então, inconscientemente, mesmo sem se dar conta, eles já sabem que o bebê reage menos, mais lentamente, então reforçam as estratégias comunicativas. Então, tudo isso interfere, porque causa um grande sofrimento. Você falar com a criança e não ter resposta. Você quer segurar a criança no colo, a criança se virar para trás. Tudo isso vai desestabilizando, deixando os pais inseguros, se sentindo incapazes. E isso tem muito efeito. E aí vem aquela história da mãe geladeira, né? A mãe que vai se desligando porque não tem esse... mas aí eu acho que a gente tomou a causa pela consequência, entendeu? Exato. A relação, ela precisa ser ali, né? Alimentada. Na hora Exato. É um vínculo, né? Porque a relação vem dos dois, é recíproca. Se o bebê tem alterações, né, sensório-motoras, de tono, de dificuldade de fixar o olhar, e a mãe não tem o olhar do bebê, ela já fala menos manhês, e menos manhês vai desorganizar. Ou exageradamente. Ou exageradamente, né? Então ela tende a ou exagerar ou reduzir, também é uma consequência. Então, isso vai desorganizando a interação. Não é causa, mas é concomitância. Um vai incidir sobre o outro. Então, a mãe ficar entristecida de uma criança que não responde é mais do que normal. Qualquer pessoa fica muito abalada com uma criança. Se uma criança passa a sessão inteira e não dá uma olhada, a gente fica muito atingido, entende? Então, essa situação você estava falando algo que depois me escapou. Foi... Da questão da família? Você estava falando da saúde mental. Da saúde mental, isso. Sim, aí falamos da depressão que acontece. Mas não é só na mãe, viu? Hoje em dia a gente vê muito sinal de depressão e de ansiedade em autistas, principalmente os autistas leves. Porque toda essa situação também de não ter os pares, de não ter um lugar, né, de se sentir meio esquisito e tal, também vai gerando essa coisa. Então a saúde mental é fundamental. Tanto que hoje em dia, para o bom desfecho no autismo, a gente não pode mais pensar só em adaptação, funcionalidade, QI e aprendizagem. A gente tem que incluir dentro do bom desfecho do tratamento do autismo saúde mental. Isso, perfeito mesmo. Todo o contexto familiar. Porque uma criança que está inserida numa família que lida com a dificuldade, mas está inteira, não tá
tá bem, né? Tá estável, no sentido de que não passa por grandes alterações de humor, de grandes desesperos. A estabilidade emocional da família, ela é o maior, a meu ver, ela é o maior veículo de sucesso no tratamento. Que perfeito. As crianças que têm famílias com maior apoio, com maior sintonia no casal, que as famílias suportam aquela situação, mas que não desabam, que se mantém ali com mais estabilidade nos tratamentos, são as crianças que evoluem melhor. Então, ficar bem para o seu filho ficar bem também. E sobre essas terapias assim, mais comportamentais mesmo, a gente percebe, né, tem um movimento já até no mundo, né, de relatos de adolescentes e de adultos com autismo, falando, né, que foi sofrido, que era muito intenso. O que é que a gente pode fazer aí, né, para dosar isso aí, para entender quando está causando sofrimento e não está mais ajudando? Eu acho que é uma questão de concepção. Se você concebe que a criança autista tem uma série de déficits, tem uma série de inadequações, que você precisa extinguir comportamentos e monitorar para que ela tenha só comportamentos adaptados, a noção de sujeito não existe, né? Ele é um corpo disfuncional que você reorganiza para que ele funcione e se adapte, né? Agora, isso os autistas de alto rendimento já estão falando a respeito disso. Eu acho que um grande problema é essa questão corporal, por exemplo. Uma criança desregula e ela tem uma dificuldade com relação à estereotipia, hiperfoco, isso por uma série de alterações que tem a ver com o sensorial, com o perceptivo, que tem a ver com o tratamento da informação. Não é só comportamento. Então, se você não trabalha essa base, você fica só no comportamento, você está trazendo um nível de sofrimento que essa criança não está sendo entendida, não está sendo apoiada na condição que ela tem de responder. E até para que ela vá se reconhecendo, né? O que é que eu gosto, o que é que eu posso, como é que eu vou me autorregular aqui. E descobrir também o seu interesse, né? Porque o interesse dela é o caminho que ela tem de ficar feliz. Quem é que não vai ficar feliz com ficar independente e feliz, né? Você tem que encontrar a via. É por onde? É pelo esporte? Tome esporte. É pela arte? Vamos embora na arte. É por desenho, mangá. Essa semana o meu pacientezinho, que era só futebol, descobriu, essa semana ele me mostrou o caderno de desenho, porque ele já vem descobrindo isso sozinho, me mostrou os desenhos maravilhosos. Então eu fiz o scanner, fiz um livrinho, aí ele divulgamos, vamos fazer uma noite de autógrafos. Olha que legal E dele, é né? uma comunicação. E ele vai a forma dele. Outros. E é uma comunicação, uma organização ali, né? De sentimentos, percepções do mundo. E ele vai ensinar, porque ele vai ter a noite de autógrafos, os meninos estão doidos para aprender a fazer carta de Pokémon, ele vai levar as canetinhas especiais. Olha que legal. Ele vai levar o caderno com papel especial e vai ser um lugar de destaque, ele está super feliz. Então, a via de interesse restrito da criança é também a via de satisfação. Ele descobrir a potencialidade de cada um, a habilidade e ir, né, nessa direção. Não no que falta, mas no que tem. Agora a gente usa muito também o interesse restrito para fazer uma ponga para outra coisa. Se é carro, então é dominó de carro, é quebra-cabeça de carro, vamos mudando os jogos, né? Vamos fazendo pista, daqui a pouco a gente já está lançando o carro no chão, a gente tem um tapete grande em que cada um tem sua casa, seu carro, então já vamos fazer uma história, um faz de conta. Então a gente vai puxando e ampliando, né? Ampliando, porque também precisa, né? Que perfeito! Muito obrigada, a sua palestra foi fenomenal, muito boa mesmo. Obrigada. E é isso. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Daniela.